Certo. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Do sistema decimal. Então, para que seja possível armazenar e manipular dados no computador, é necessário representá-los de alguma forma, né? E os seres humanos, eles representam chamando de sistema decimal ou sistema base de 10. Por quê? Porque a base de 10 seria do número 0 até o número 9. E um exemplo aqui, como é que a gente vai representar o número 4053 na base decimal? Então, a gente primeiro começa 4 vezes 10 na base 3, no expoente 3, mais 0 vezes 10 na base 2, mais 5 vezes 10 no expoente 1, mais 3 vezes 10 no expoente 0, e essa é uma forma de representação decimal. Sobre o nosso sistema binário, é uma notação que é utilizada, onde possui apenas 2 algarismos, né, ou dígito para representar sendo 0 e 1. O binário, então, é o 0 e o 1. Assim, a gente consegue fazer somas, escrever, utilizando apenas esses 2 dígitos. Então, esse sistema ele é chamado de binário, ou sistema base 2, e ele utiliza aí a noção de ligado ou desligado, ou verdadeiro ou falso. Então, ele, além de ele ser 0 e 1, ele pode ser on-off, né, que é o ou verdadeiro ou falso, true e falso também. Aqui, a gente vai falar o que é bit e o que é byte. Bit, então, ela é a menor unidade de informação usada pelo computador, e o byte, ele é um conjunto aí de 8 bits, que pode até ter 256 bits em configurações diferentes. Vamos lá. Aqui tem alguns exemplos em binários de como são os números decimais para binário. Exemplo aí, o número em binário 1, ele é 0001. O 2, ele é 10. Porque eles nunca podem, é sempre esses 2 dígitos. O 3, então ele vai a 11. Ele só altera do 0 para o 1. O 4, ele é 100. O 5 seria 101. O 6 seria 110. E assim por diante. E a letra em binário é um pouquinho mais chata. Então, ali é 01000001. Beleza. Então, na parte de unidades de medida, vai falar um pouquinho de cada unidade de medida. 1 byte, ele equivale a 8 bits, como a gente viu anteriormente. 1 kbyte, que é o kilobyte, né? Ele equivale a 1024 bytes. 1 megabyte equivale a 1024 kbyte. 1 gigabyte, ele equivale, então, a 1024 megabyte. 1 terabyte, ele equivale, então, a 1000 gigabyte. E 1 petabyte, ele equivale a 1024 terabytes. Então, aqui para a gente entender um pouco as nossas unidades aí de medida que são utilizadas. Seguindo aqui. Elementos básicos para a construção de algoritmo. Então, a gente vai começar aí pela a constante. Tá? É o nome que damos para a representação de um determinado valor fixo, espaço da memória, que não pode ser modificada ao longo do tempo, ou até mesmo da execução do programa. Então, pode ser número, pode ser letra, pode ser valor lógico, que é o verdadeiro e falso, ele pode ser um booleano. Essa, então, aí é a nossa constante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre variável. É o nome que damos para a representação de uma determinada posição da memória, onde o seu conteúdo pode variar ao longo do tempo e também ao longo da duração e execução do algoritmo, né, que seria o programa. Então, esse é o conceito de uma variável. Ela pode variar aí ao longo da execução de um programa. Nós temos os identificadores, que é o nome que damos para a representação de constantes, variáveis, subprogramas ou vários outros objetos definidos pelo programador. Aqui, então, a gente vai trazer uma regra para os nomes dos identificadores. Então, ele pode se utilizar letras, números, dígitos, caracteres e até o underscore. Não podem iniciar com dígito, não podem ser igual a uma palavra reservada e nem iguais a um nome de um subprograma declarado pelo programador ou pelas bibliotecas da linguagem utilizada. O nome deve representar o conteúdo que vai armazenar. Ou seja, se a gente vai criar uma constante, uma variável, a gente não pode botar número na frente, a gente tem que utilizar aí, tipo, nome, underline, sobrenome.
Então, a gente pode usar o underscore, ou até mesmo o camel case. Você inicia sempre com letra minúscula, e aí a segunda palavra que você vai colocar junto, você deixa ela maiúscula. Então, isso é chamado de camel case também. Ou você pode botar o número no final. Tipo, número 1, variável número 1, variável número 2. E também não pode colocar nome de funções que já é dentro do programa. Então, existem várias regras que têm que ser feitas aí para criação de nomes de variáveis e constantes, assim por diante. Palavras reservadas. Então, palavras reservadas na pseudolinguagem, ou pseudocódigo, né? É o início, o fim, escrever, ler, a parte do se, que é uma condicional, se então, e a parte das declarações dos tipos de variáveis, inteiro, real, caractere. Então, essas são as palavras reservadas que são utilizadas aí na criação dos pseudocódigos. Parte de declaração de variáveis. Então, toda variável ela é utilizada pelo programador e deve ser definida no início do algoritmo, onde são definidos o seu nome e o seu tipo. Então, esse tipo ele é de acordo com o valor que deve armazenar. Aqui a gente tem os exemplos dos tipos dessas variáveis, né? Então, é o lógico, que é também chamado de booleano, que ele é true ou false, que é verdadeiro ou falso, né? O caractere, são as letras, né, e os textos. O inteiro, ou seja, são números que não têm casas decimais. E a parte do real, que são números com casas decimais, com vírgula. Então, primeiro, a gente sempre vai ter que utilizar o nome do identificador e depois o tipo do identificador, com 2 pontos no meio. Ou seja, a gente tem um exemplo aqui embaixo. O nome da variável vai ser salário e o tipo dela vai ser real, ou seja, ela é uma float, ela tem casas após a vírgula. Outra forma que a gente pôr ali no exemplo, idade. A idade é do tipo em anos. O teste pode ser lógico, aqui a gente vai fazer um teste. Se eu tenho maior de 18 anos, ou igual, retorna verdadeiro. Então, é lógico, ele é booleano, true ou falso, verdadeiro ou falso. E sexo, caractere, M ou F. A partir da sintaxe de como escrevemos as variáveis aí